Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos a Campos do Jordão, aos estúdios do TribunaCast. Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos muito felizes com toda essa audiência ao longo desses 3 anos de TribunaCast. Estamos indo aí para a 4ª temporada com muitas atrações, muitas celebridades, personalidades, e você aí que está do outro lado da tela, nos acompanhando pelo YouTube, nos ouvindo agora pelo Spotify, sejam muito bem-vindos a mais um programa que eu chamo de resenha, de bate-papo, porque todos que estão aqui no TribunaCast estão, na verdade, na nossa sala de estar, né? E todos são muito bem recebidos e nós estamos muito felizes com isso. Tanto é que eles retornam sempre, né? Temos muitos convidados desde a época lá de dezembro de 2022 e 23, e o pessoal retorna e nós estamos aí muito agradecidos. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, ative o sininho do YouTube, siga-nos no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais. Então, tribuneiros e tribuneiras, seguindo aqui o nosso compromisso, porque nós já estamos no finalzinho do ano, você que está aí pensando na vida, pensando aí 2025, poxa vida, eu consegui cumprir algumas metas, mas eu deixei de lado muitas outras que eu procurei cumprir, e agora nós estamos chegando aí, falta aí um mês, né, pro nosso novo ano 2026. E agora, como é que eu vou fazer? O emocional abalado, falta de grana para ir para Ubatuba, para ir para Santos, na cidade do Benilson, todo mundo aí buscando aí finalizar o ano da melhor maneira possível e, obviamente, aí, como disse o nosso pastor, né, o Paulo Garcia, que foi genial essa entrevista, termos esperança. O que vai nos mover para 2026 é esperança. Então estamos todos esperançosos para que 2026 seja um ano maravilhoso. Estou aqui novamente com o Benilson Toniolo, o grande, o santista, né? E eu adoro isso porque eu estou aqui preocupado, Benilson, com o Santos. Eu estou. Eu diria a você que não se preocupe. Não há por que se preocupar. A cidade está boa, não, Santos? Veja, primeiro, obrigado, né? É um prazer estar aqui com você, Todo Sérgio, nosso. Cata Preta, toda a equipe do TribunaCast, nossa convidada de hoje. E dizer a você que com relação ao Santos, dizem que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista. O time é que é péssimo. É isso. O time. Saramago dizia, eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. No meu caso, não é o mundo. Neymar não está ajudando muito, não, né? não. Você está bem, mamãe está boa, Tá está tudo bem. caminhando. Graças a Que Deus, bom. família, tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Prazer todo nosso, Benilson, mais uma vez. E mandar um abraço também aí especial para Adriana Hagler, que ela teve um compromisso, mas ela gostaria muito de estar aqui com essa convidada que é formidável, né? E a primeira pergunta que eu fiz, porque quando eu lembro das minhas professoras, né, de colégio, de faculdade, tinha umas professoras muito bacaninhas, elas muito calmas, tranquilas. É que nós que éramos bagunceiros, então ela conseguia manter esse equilíbrio aqui. Eu perguntei, né, para a professora Débora Inácio, professora da Unital, professora de psicologia, me corrige, por favor, professora, se ela era muito brava. Ela falou, não, eu sou tranquila mesmo, né? Então, e muitas vezes aqui, eu adoro chamar aqui os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, porque a gente acaba fazendo uma consulta. Ainda mais quando eu disse a você no início do programa, o nosso lado emocional, né? A nossa série, daqui para frente, até o finalzinho desse ano, é justamente falar sobre isso, né? Temos convidados aí que estão nos ensinando, né, como ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental, para a gente enfrentar aí todos os desafios.
tivemos o Paulo, agora nós temos a nossa querida professora Débora Inácio. Tudo bem, professora? Tudo muito bem e agradeço demais o convite, muito gratificante estar aqui, conversar com você e conversar com quem nos ouve. Benilson, amigo de muitos anos, então muito obrigada pelo convite. O Benilson, você lecionou também na Unital, você conhece bem lá a Unital, né? Não, eu nunca dei aula na Unital. É a Universidade de Taubaté. Universidade de Taubaté. Além da Unital... Eu também dou aula na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, que fica em São José dos Campos. Conta um pouquinho aí, para que os nossos tribuneiros e tribuneiras assim conheçam a nossa professora Débora Inácio. Certo. Vou começar falando um pouquinho da minha história nessa cidade, Campos do Jordão. A minha história começa aqui em 1981, quando eu vim com os meus pais para Campos do Jordão. Então, eu nasci na Paraíba, sou paraibana, e na minha infância eu vim muitas vezes para Campos do Jordão a passeio, até que em 81, eu tinha 12 anos, os meus pais resolveram se estabelecer aqui. Mas essa história começa muito antes de 81. Em 1935, os meus avós paternos vieram morar em Campos do Jordão para tomar conta de um hotel presbiteriano que tinha ali no Moarama. E eles passaram cerca de 2 ou 3 anos morando em Campos do Jordão. Tenho alguns depoimentos dos meus tios, que naquela época era um sofrimento muito grande ir para a escola de manhã, muito 35, frio. 1935. Por volta de 1935. E o meu pai não era nascido ainda. Meu pai nasceu em 1937. Só que meu pai nasceu 2 meses depois que os meus avós saíram de Campos do Jordão e foram morar em São Paulo. Ou seja, meu pai foi gerado em Campos do Jordão. Né? Então, aí, esse período de cerca de 2 a 3 anos que os familiares do meu pai moraram aqui foi muito marcante para a família toda. Na década de 70, um dos irmãos do meu pai comprou uma propriedade aqui em Campos para vir de férias. Aí um outro tio comprou também. E aí nós vínhamos na propriedade dos meus tios para passar as férias e todos se apaixonaram, né, pela cidade. Meu pai veio a conhecer bem depois, né? Os meus tios viveram na infância, o meu pai veio a conhecer depois. E eu vinha de férias, gostava muito. Eu sempre vinha em janeiro, não era muito frio, né? Mas em 81, quando eu mudei para cá, eu tinha 12 anos, eu não sentia frio. Aí depois que eu fui, depois dos 17, 18 anos, eu fui entender o contexto aí do frio. Tanto que depois eu escapei, né? Eu fui morar lá no Vale do Paraíba, que eu sou meio avessa ao frio. Eu sinto muito frio hoje em dia. Débora, para quem não sabe, a Débora é filha do seu Daniel, da Thaí Jeans, que marcou Olha, época que no bacana. comércio de Campos do Jordão. Sim. Estabelecido ali no calçadão, né? Ali Sim. Ao lado do Márcio Despachante, ao lado do Oia. Então, Quando que eu é uma cheguei figura aqui, queridíssima de todo Eu cheguei, mundo, né? eu cheguei em 2001, eu ia justamente na loja dele Sim. para ver. Ele tinha umas. Você lembra o seu modelo? Daniel? Lembro. Sim, Muito sim. bacana. E Que eu sempre legal. ajudei o meu pai nos finais de semana, porque eu sempre tive a minha profissão como psicóloga e ia lá dar uma ajudinha na Deixa eu loja. só. A produção é genial, Tribuneiro. Só queria saber, é Débora Inácia ou Débora Inácio? É Débora Inácia, Inácia. que Inácia é o nome dessa avó materna que morou aqui em Campos do Jordão. ok, Então é ok. uma homenagem à minha avó. Maravilha. Que bacana. Então, o seu Daniel. E Donieda, que também fez história, dando aula. Que fez história não, ela é professora de geografia, Sim. mas que deu aula na rede pública municipal durante muitos anos. Sim, sim. Pô, tem a veia Claro jordanense. que E a tem. professora Ieda era conhecida como uma professora muito boazinha. Mas você deu aula aqui? Não, em ou Campos eu nunca dei aula, É? porque eu nunca dei aula no ensino médio. Quando eu Aham. ingressei na docência, já foi na universidade, depois que eu fiz mestrado. Bacana, bacana. Fica à vontade, ministro. Estou Não, surpreso muito aí, sabe? legal. Porque, olha, isso me remeteu aí. Eu cheguei em 2001 aqui. Então, aí tem realmente, era a loja ali ao lado do Márcio ali, do despachante mesmo. Olha, Em aquele estudo. 2001, eu era psicóloga na prefeitura Você sabe de que ele Campos do Jordão. deixava, você sabe que ele deixava eu pegar
às vezes tinha um evento, alguma coisa, né? A gente meio quebrado de dinheiro, sabe que ele deixava a gente pegar aí para pagar. Depois você vem aqui, você... Ah, sim, É, naquela e época. tinha uma fleuma, né? Não, Não, tinha uma, naquela- ele tinha Sim. uma confiança tão grande na pessoa. É. E assim que me surpreendeu, porque eu era um recém-chegado aqui na cidade. Sim, sim. Ô, senhor Daniel, o que que tem hoje? Ele falou, tem isso aqui, tem uma camisa polo bacana aqui. Olha, muito Sim, legal. sim. Ele trabalhava com fichas. Ele anotava Sim. sua É. dívida na ficha É isso. e mensalmente você voltava para pagar a parcela e ele ia Que rapidinho. legal. E ele tá firme, viu? Tá bem. A gente teve recentemente É. no aniversário de quanto? Quantos anos ele 88. tá? 88. Meu pai 88. fez Mande 88. Mande meu abraço. Mando, Ele ele não está vai bem, lembrar de com mim, mas saúde. manda meu abraço aí. Mando, Porque naquela época, realmente, ali de 2001, 2002, muito bom saber. Pois Sim. é, que bacana. Ô, Débora, eu gosto muito de uma experiência que você conta quando você, eu não sei quanto tempo faz isso, um período em que você, talvez em seguida a graduação, alguma coisa assim, mas você atuou no poder público aqui, você atuou na prefeitura, não foi? Sim, sim. Como é que foi Eu essa concluí a minha graduação em Lorena, na Unisal, em 1992, foi meu último ano. Minha formatura foi em 93 e em 93 eu já ingressei na Prefeitura Municipal num contrato temporário. Quem fez uma carta de recomendação para mim foi o seu João Aguiar. Ah, maravilhoso. Seu João Aguiar acho que ele era amigo próximo do prefeito João Paulo, acho que ou era talvez paciente do João Paulo, e escreveu uma carta de recomendação, e aí o João Paulo me chamou, fizemos uma entrevista e assim, com 3 meses de formada, eu já estava empregada. E você conta uma história num dos livros que a gente vai citar daqui a pouco, que a mim, você já tinha me contado essa história numa ocasião, mas você registrou no livro, que a gente vai falar sobre ele depois, que é uma experiência que você teve do impacto de políticas públicas dentro da psicologia, das descontinuidades de determinados projetos. Em suma, era uma senhora que você atendia e que fazia parte de um projeto e que, de repente, o projeto foi descontinuado e você ali coloca como é que foi a reação dessa pessoa quando esse processo acabou. Conta um pouco, porque me marcou essa história. Sim, nesse período eu já era uma psicóloga mais madura, digamos assim, foi entre 2011 e 2016, não me lembro exatamente o ano. Eu trabalhava na prefeitura de Campos como psicóloga, atendia as pessoas pelo SUS e atendia muita gente. E uma das pessoas que eu atendia era essa senhora que tinha comprometimentos psiquiátricos e que precisava fazer atendimento no CAPS e em outros setores dos serviços públicos, fazia uso de medicação e tal, e ela fazia parte de um projeto que era artesanato dentro de uma das instituições nas quais ela convivia. E ela passou, acho que uns 2 ou 3 anos, ela ia semanalmente no projeto. E nesse projeto, ela encontrou uma gratificação pessoal porque ela passou a ensinar as outras pessoas, porque ela começou aprendendo, ela começou como aluna. E depois ela foi percebendo que ela tinha um poder nela e começou a ensinar. E um belo dia o projeto foi descontinuado. E isso eu notei. E aí, como ela era minha cliente, então ela reportava tudo para a psicóloga na sessão de psicoterapia, né? E aí ela veio desolada, contando essa perda, porque não era uma perda de um projeto, era quase que uma perda da confirmação da autonomia dela, da confirmação da capacidade dela. Aquele trabalho, ela entendia aquele espaço de artesanato como um espaço em que conferia dignidade a ela, conferia autonomia. E o fato dela ter perdido, ela ficou muito, muito triste. Eu gastei algumas sessões aí para trabalhar e reposicionar. Vamos encontrar outros lugares, então, né? E a partir dessa experiência com ela, eu comecei a pensar, puxa vida, não é só a sessão de psicoterapia que é importante para produzir saúde mental. Tem muita coisa que é importante para produzir saúde mental. E, às vezes, um grupo como esse, um grupo em que a pessoa frequenta, pode ser um grupo literário, né? Pode ser um grupo de caminhada, mas existem grupos em que as pessoas se encontram e se sentem fortalecidas na sua autonomia, no seu autodesenvolvimento.
e o que me levou a pensar é que crescimento pessoal não é só dentro de terapia. Porque quando a gente se forma psicólogo, a gente chega meio achando que a gente vai salvar o mundo, né? Que se a pessoa fizer terapia, a pessoa vai melhorar. E aí a gente descobre, não, tem muitos espaços para a pessoa crescer, para a pessoa se tornar mais potente. Psicoterapia é um deles. Débora, e aí eu queria trazer à tona a importância dessas ações do poder público que contribuem para que as pessoas se encontrem, né, de alguma forma. E que quando esses projetos são descontinuados, o impacto que isso gera para as pessoas, né? Ou seja, não é só o gestor público tomar medidas estratégicas no sentido de parar um projeto aqui, um projeto ali, sem levar em conta o que isso vai representar para as pessoas, né? Isso é muito sério. Fundamental é ouvir as pessoas. Porque, de repente, se você vai descontinuar um projeto que não tem adesão, tudo bem, não vai prejudicar ninguém. Ninguém está se manifestando ali, né? Mas é preciso ouvir os usuários, né? Se esse usuário, de fato, está recebendo o benefício daquele projeto, é preciso fazer um esforço para manter o projeto, mesmo que mude a gestão, mesmo que mude o contexto, mas encontrar formas de manter o projeto. Mas como a gente vai saber disso? É ouvindo o usuário. Se o usuário não for ouvido, né, tudo vai ser decidido acima dele. Não pode, as coisas têm que ser decididas com a população, com os usuários. Né? Esse é o meu Isso é gestão pública. posicionamento. Uhum. Ouvir. Tribuneiros e tribuneiras, estamos aqui com a professora da Unital, professora da Univap, Débora Inácia, acertei na hora. Sim, Débora Ó, Inácia. produção, acertei aqui o nome da professora. Quero mandar um abraço para GWG Telecomunicações, do Guilherme Centofante, do Wilson, do Sidney, né? Eles estão aí em 6 cidades, operando em 6 cidades, está aqui também do Vale do Paraíba, sede em Campos do Jordão. Com certeza o Cata Preta está colocando o telefone aí da GWG, Savoy Hotel Excelência, Savoy Leilões, DF Studio, Jornal A Tribuna. Um grande prazer tê-los aí como os nossos parceiros aqui nessa empreitada, no Tribuna Cast. Professora, seguindo a nossa série, nós não somos aqui, tribuneiros, Netflix, mas nós somos TribunaCast. Seguindo essa série, né, de apresentações aí, e aí eu gostei assim, né, porque quando a gente, você no caso aí se tornou psicóloga, achou que poderia salvar, né? Gostei dessa parte. Eu acho que é paciente, na verdade, é chamado assim de paciente. Alguns psicólogos chamam paciente, alguns chamam cliente. Eu prefiro chamar cliente. A minha abordagem. O cliente também, ele vai na psicóloga, pensa que ele vai resolver também ali, vai, nossa, agora... Sim. E fica decepcionado com a psicóloga se não resolveu na primeira semana. Não, e briga, né? Fala, pô, peraí, mas psicólogo, não é assim. Tem todo um trabalho, exato. Porque não adianta também, né? Os clientes irem até você, assim, cada um, logicamente, com os seus problemas, né? Para tentar resolver. Se a pessoa, internamente, ela também não se... É tipo assim, me ajuda a te ajudar. Com certeza. É mais ou menos assim? Sim, sem dúvida. Professora, estamos chegando aí no finalzinho do ano, né? E vem todas aquelas questões emocionais, fechamento de ciclo, de metas que não foram cumpridas, vem uma ansiedade também com relação ao comecinho do ano, o ano novo, no caso 2026, e agora, que caminho eu vou seguir, o que eu vou fazer, quais são os meus propósitos, enfim, o lado emocional, né? Eu costumo dizer, assim, isso é uma opinião minha, é o que eu sinto às vezes. Eu acho às vezes o Natal assim um tanto quanto melancólico, tá? Muitas pessoas acham. Eu tenho essa coisa comigo. Eu acho, isso me remete assim a muitas lembranças, né? Vem obviamente a questão familiar, né? Então eu acho assim, acho bonitinho as luzes, né? Toda aquela alegria e tal, né? E aquela confraternização, né, da família, dos amigos, no Natal, mas eu acho, assim, particularmente um tanto quanto
melancólico. Aí vem, obviamente, a virada de ano, que são as festas, né? As pessoas aí, mais uma vez, confraternizando e tudo mais, é o chamado novo começo. Como é que a senhora analisa isso? Tem muitos clientes que já chegam para te procurar e já falando a respeito disso. Poxa, Inácio, Débora, eu não consegui realizar o que eu gostaria nesse ano. E agora? O que eu vou fazer no próximo ano? O ano novo está chegando. Tem isso, professora? Sim, tem bastante e tem também nas nossas relações próximas, muitos amigos também, né? Esse não é um assunto tabu, é um assunto porque dentro do consultório surgem muitos assuntos tabus que a gente não pode contar lá fora, tem que falar no consultório. Mas esse que você está falando, todo mundo fala, dentro do consultório, Frequente. Fora do consultório, todos nós falamos sobre se dar conta dos fracassos do ano que passou. Inclusive, muitas das vinhetas de passagem de ano dar um pontapé no ano velho, porque o ano velho foi ruim, né? Mas quem disse que foi ruim? Bom, a pessoa avalia que foi ruim, né? E aí joga toda a esperança nesse novo ano que vai chegar. Então, talvez seja um período em que a gente se dá conta dos fracassos em relação a uma idealização que a gente tinha construído. Daí a gente vai buscar o remédio fazendo outra idealização, né? Aí eu já estou considerando que essa idealização talvez seja uma fonte de problemas, quando você projeta algo alto demais, longe demais, ideal demais. Débora, a angústia se dá em razão da passagem do tempo ou das transformações das relações, por exemplo? Essa angústia generalizada que a gente experimenta na sociedade contemporânea, ela se dá em razão do quê? Da falta de controle, do excesso de informação, da velocidade do tempo? Porque a gente tem a sensação de que há um esgarçamento das relações Sim. e do tempo. Como é que se vê isso? Bom, eu vou começar defendendo a angústia, porque a minha abordagem é fenomenológica, vem da filosofia, do existencialismo, em que os filósofos dizem a angústia te ajuda a dialogar com você mesmo. Então, a princípio, a angústia não deveria ser um problema. A angústia é uma fonte de diálogo. Você interroga a você mesmo. E você tem a resposta? Quase sempre você não tem. Então, aumenta a angústia, né? Mas, quando nós vamos adiando o diálogo, superficializando a vida, essa angústia acaba se tornando traiçoeira, porque ela se aloja na nossa experiência de viver e talvez ela encontre um volume de angústia que a gente não consegue mais dar conta. Então, a angústia, ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, eu prefiro defender o lado bom da angústia e dizer, não queira mandar sua angústia embora. Mas, claro, tem que manter um nível de angústia que seja suportável para você, né? E como manter uma relação saudável com a angústia neste mundo em que a gente vive? Se é possível que sim, isso... quando você se refere ao mundo... você está dizendo que essa angústia ela não surge só dentro de mim, ela surge na relação com o mundo, né? O mundo é fonte de angústia e sempre vai ser, o mundo sempre vai ser fonte de angústia, né? A minha relação com o mundo sempre vai ser fonte de angústia. Na verdade, não existe uma receita. Talvez o que nós propomos é sempre manter tanto o autodiálogo, quanto o diálogo com o outro, quanto a busca de respostas viáveis, porque nós estávamos falando há pouco sobre a idealização. Às vezes, a idealização ela se coloca num patamar de resposta inviável, está longe demais. Então, para lidar com a angústia, é buscar as possibilidades que estão por aí, à mão, as possibilidades mais viáveis. E, a partir daí, você vai encontrando uma forma de lidar com um problema, outra forma de lidar com o problema, ensaio e erro, você vai errar um pouco antes de aceitar, talvez fazer as pazes. Eu acho que um dos grandes problemas da angústia é que nós não aceitamos nossas limitações, não aceitamos nossas vulnerabilidades e sentimos fracasso
frente às nossas vulnerabilidades. É o tal do copo meio cheio, né? É. Que começa, a gente, como você disse aí, a gente tem, às vezes nossas metas são tão acima de tudo que a gente tem que entender também as nossas limitações para o cumprimento desses objetivos. Extremamente importante para você fazer as pazes com a angústia e com você mesmo é você se perceber como potência e se perceber como vulnerabilidade e limite. Você tem que perceber as duas coisas. Se você persegue uma experiência de si mesmo que é só potência, a sua vulnerabilidade vai aparecer traiçoeiramente de vez em quando e vai te deixar arrasado. Então, é preciso conhecer e fazer as pazes. Tudo bem que eu não dou conta de tudo. É isso que eu ia perguntar. E aí, como faz, professora, depois que a gente realmente identifica isso? Eu diria que, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Numa psicoterapia, a pessoa vai descobrindo a se aceitar a despeito das suas, que eu estou chamando de vulnerabilidades, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não dou conta. A pessoa vai aprendendo a lidar com as faltas, a entender a falta, o meio vazio, como espaço para busca. Porque se o copo está todo cheio, o que eu vou buscar agora? Já está cheio, não tem nada o que buscar. Então, o copo meio vazio, o espaço da angústia, é o espaço da busca. Ele é combustível. A angústia é combustível para o movimento, quando você lida bem com ela. Às vezes a pessoa demora muito na terapia para ir compreendendo isso. Ou tem gente que pega rapidinho e consegue viver uma vida mais realizada, né? Isso aí é lidar, e nós estamos falando aí de ciclos, é lidar com o emocional para o próximo, para um novo começo, para uma abertura de ciclos? Sim, então, quando a vida ela é cíclica, nós sempre iremos retornar, e eu sempre penso assim, o ciclo é bom quando ele é em espiral, porque quando a gente gira e não sai do lugar e volta exatamente para o mesmo patamar, talvez isso seja frustrante. Quando esse ciclo é vivido em espiral, você passa de novo, mas você está mais amadurecido, você está mais pronto e habilitado para lidar com suas questões, com suas angústias. Quando esse ciclo acontece dessa maneira, a nossa experiência de vida boa, de que a vida vale a pena, ela é mais consistente. Então, o ciclo em si é bom. O que não é bom é você não amadurecer no ciclo. Existe uma ditadura da felicidade? Opa, com certeza. Como é Certeza. qual é o impacto dela na vida das pessoas? É uma fonte de infelicidade. A pessoa se sente obrigada a ser feliz. Tem isso? Sim. A qualquer tempo e em todo tempo. Sim. Felicidade é apenas meramente o estado de espírito, professora? Felicidade é uma experiência. Estar bem, eu não vou usar a palavra felicidade, eu vou usar estar bem consigo mesmo é uma experiência de estar bem consigo mesmo. Alguns podem chamar isso de felicidade, né? Quando a gente idealiza a felicidade, mais uma vez, a gente está posicionando a felicidade como algo que precisa ser constante, como algo que precisa ser cada vez maior e como algo que não tem espaço para a experiência da perda, do fracasso, né? A experiência da perda, do fracasso, ela é importante, inclusive para você valorizar a felicidade depois. Então, essa idealização da felicidade, o grande problema dela é que ela tenta me tirar do lugar do humano. Eu tento ser sobre-humano. Uma pessoa que quer ser feliz o tempo todo, ela está querendo ser sobre-humano, além do humano, o que nós não somos e não podemos ser. Não se aplica ao palmeirense, Serginho, porque no que diz respeito a Em futebol, ele é termos feliz o tempo de Palmeiras, todo. professor, eu estou feliz. A questão do realizar desejos e a busca, e aí aí eu vejo como uma satisfação pessoal, enfim, de adquirir bens, né, carros, casas. Isso necessariamente não significa uma felicidade, né? É uma realização, uma satisfação. Absolutamente não significa. Porque chega agora
no começo de ano, aí tá na lista de todo mundo lá, olha, puxa, eu vou comprar uma casa, Sim, sim. vou comprar um carro. Então, essa busca. E aí eu vejo também um outro lado. Quando você diz a respeito, poxa, mas se já atingiu esse, se o copo está cheio, se nós já estamos com tudo, né, já realizados, o que mais buscar? Então, qual o propósito disso? Então, até alguns anos atrás, estava na moda usar uma peça amarela na passagem de ano. Não sei se ainda está na moda isso, Deve né? estar, acho que a galera vai estar branco, Que é amarelo. Não, o amarelo tem uma simbologia, chamar dinheiro, é dinheiro, bens, é. é Vai bens. ser vermelho. A Coçar questão a mão, econômica, tem tudo aqui. Não, eu tô falando especificamente da questão econômica. Certo. Como se a questão econômica trouxesse felicidade. Pois é. Né? Obviamente que não. Claro que as pessoas elegem motivações. Algumas das motivações são melhorar economicamente. Até aí não há problema nenhum. Em alguns casos é exclusivamente isso, né? Quando é exclusivamente isso, geralmente se torna um problema, porque nunca é suficiente, né? Exato. Débora, a gente observa nos últimos anos, 3, 4 anos, de 3, 4 anos para cá, uma certa mudança de comportamento nas relações entre as pessoas, né? E a gente observa muito isso, inclusive, nas redes sociais, né? Que ganharam um peso enorme de alguns anos para cá, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, quer dizer, essa sensação de mudança de comportamento, de esvaziamento, talvez, das relações, ela é real? Ela existe ou ela é uma impressão nossa? Ou seja, as relações mudaram? E se mudaram, como mudaram? Eu noto isso na minha atuação profissional. Como professora, eu noto que os alunos estão cada vez menos presentes em aula, porque temos os dispositivos, o celular, né? Então, é muito comum os alunos estarem com o corpo na alma, mas estão o tempo todo se dirigindo o fora da aula. Isso é um reflexo de uma dificuldade de estar presente. Eu acho que isso é uma modificação comportamental nesses últimos anos, em que nós temos tanta possibilidade de nos distanciarmos do aqui e agora por meio dos dispositivos, que a gente acaba fazendo isso. A gente se distancia da relação com o outro. E eu acho que isso é muito presente, é muito notável. E a minha avaliação é que isso não é bom. Isso não é bom para as nossas relações. Eu acho que é importante a gente resgatar, olho no olho, estar junto. Quando estar junto, deixar de lado as outras coisas para estar junto, principalmente em relação às crianças. As crianças sofrem muito ao perceber que os pais estão presentes fisicamente, mas não estão emocionalmente presentes, porque o tempo todo eles precisam estar ligados nos dispositivos. Às vezes é trabalho mesmo, tem muita mensagem de trabalho que chega no dispositivo, a gente tem que responder. Então, às vezes, os pais não estão presentes. E aí depois eles ganham dinheiro e compram uma coisa e dá para a criança, como se isso pudesse substituir. Não pode, não substitui. Então, eu noto que as relações estão se esgarçando, estão se distanciando, e uma das reflexões que a angústia podia nos ajudar, seria legal a gente se angustiar com isso, para a gente fazer alguma coisa. O que eu faço, então? Né? E voltar para um encontro mais presente com o outro. Professora, dentro ainda dessa questão expectativa-realidade, que vivemos aí nesse mundo, né? E tem aí, ainda pegando o gancho aqui do Benilson, aí, existe uma falta de empatia tão grande, né, nesse mundo, né? As pessoas, elas... a gente conversou aqui com o pastor Paulo Garcia também, e isso também, isso traz uma angústia, viu? Para mim, no caso, assim, eu tenho certeza para você que está nos assistindo aqui, essa falta de empatia, esse querer coisas, né? A gente não consegue olhar para o outro de uma maneira mais olho no olho, como você disse. Sim, sim. E isso também me remete a pensar no tempo corrido que nós vivemos hoje, a pressa. Né? A pressa, ela é inimiga da empatia, porque a empatia, ela exige que eu pare e veja você. E para eu ver você, eu preciso parar.
Se eu estou num ritmo rápido, eu não vejo você. Se eu não vejo você, não tem como eu ter empatia, porque empatia é eu fazer um esforço de me aproximar do outro, né? Então, é mais uma coisa que eu tenho notado muito nesses últimos 5, 6 anos. É o quanto nós estamos vivendo sob a pressão do relógio. Isso tem a ver com a questão econômica, porque a gente quer sempre ganhar mais dinheiro, trabalhar mais. E a gente está pressionado pelo tempo. E ao estar pressionado pelo tempo, eu não paro para gastar tempo com o outro, que, assim, economicamente falando, isso é perda. Economicamente falando, ter empatia é perda. Gente, eu estou falando aqui, sou a favor da perda. Eu que não posso perder tempo, né? sejam a favores da perda. Perda econômica, um pouquinho, para gastar tempo com o outro. Ganha menos dinheiro, fica mais com o filho. Ganha menos dinheiro e fica mais nas relações, né? Sim, estou falando na medida do possível, porque claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Dentro dessa questão da pressão aí ainda, na questão de expectativa, né, versus realidade, porque eu não vou generalizar aqui, mas porque muitas pessoas aí nesse período de finalzinho, de festividades de fim de ano, nesse período de, né, fechamento de etapa e abertura de novas etapas, novos caminhos, se sente tão pressionado? Existe muito a questão da comparação, então essa pressão também advém de eu observar que os outros estão andando. Se os outros estão andando, eu não posso ficar parada, eu tenho que andar também. Então existe essa pressão, tanto por resultados econômicos quanto por sucesso. O tempo todo precisamos mostrar eficácia. Aliás, a cobrança acaba sendo introjetada. Às vezes o outro não precisa mais cobrar, eu já cobro. É o olhar para a grama do vizinho, como dizem, professora? Vivemos muito na exposição, né? Então, a grama do vizinho, ela tem filtro. A grama do vizinho tem filtro. Só que tem o seguinte, parece mais bonita. Às vezes eu nem estou olhando a rede do vizinho, mas está no Facebook dele, está no Instagram dele. Exatamente. Queria que você falasse desse papel da rede social, nesse contexto todo. Sim. A rede social tem um papel importante nesse excesso de idealização, né? Nós sempre vemos esse verde mais verde no outro. Essa experiência de felicidade do outro aparece nas redes sociais de uma maneira muito brilhante. E muitas vezes isso intensifica a minha experiência pessoal de que nem sempre eu sou brilhante. Gente, como psicóloga, eu digo, tudo bem, não precisamos ser brilhantes o tempo todo. E às vezes a grama do vizinho nem está tão verde assim, né, professora? Não é o filtro, né? É o que se mostra. Essa exposição, como é que a senhora, ainda no tocante aí ao que o Benilson perguntou, das redes sociais aí, esse fenômeno das redes sociais, e com relação à questão da exposição? Porque toda exposição você tem dois lados também, né? Sim. Dentro das likes, dentro das curtidas, dentro dos comentários, né? Às vezes os comentários eles não são tão positivos assim, em detrimento do que você expõe, né? Porque aí vem questões aí vamos falar da forma como pode se entender aí, ou uma inveja nisso que está tendo, ou achando que a pessoa ela está sendo soberba, né, para mostrar, porque eu ainda tá para nascer ainda um pessoal aí que vai me colocar que na rede social que minha situação não tá boa, que olha, tá tudo não tá legal, a minha vida é assim ou é assado e tudo mais. Porque sempre as redes sociais nos mostram sempre um lado altamente positivo, né? Sim. Então como lidar com isso? Sim. Olha, agora eu vou recorrer a um texto de um filósofo que é fonte de leitura para mim, que é o Martin Heidegger. Ele dá origem à psicologia fenomenológica. Ele vai dizer
que nós, desde a década de 50, 60, nós vivemos num mundo totalmente mergulhado na técnica e que esse mundo da técnica nos absorve e, às vezes, nos engole, nos arrasta para dentro da técnica. Então, quem sou eu? Eu sou essa Débora aqui ou eu sou a Débora com filtro lá na mídia? Eu acabo sendo só aquela Débora. E essa Débora do dia a dia que tem vulnerabilidade acaba meio relegada, né? É que sofre. E sofre sozinha. E só o psicólogo fica sabendo, né? E aí o Martin Heidegger vai dizer que para lidar com isso, será que eu devo abolir a técnica? Jogar tudo fora? Ele mesmo responde, não, não é necessário. Deixa, pode ter rede social, o problema não é ter rede social. Agora, deixar de lado em alguns momentos da vida. E a questão é, quem tem que gerir a rede social é você, e não a rede social gerir a sua vida. O problema, o sofrimento acontece quando a rede social, as mídias e os dispositivos técnicos, eles gerem a nossa vida. Quando a nossa vida é administrada pelas redes sociais, isso é fonte de sofrimento. Agora, quando eu tenho rede social e eu mesma administro, ok, não precisamos abolir. E aí vem o poder de escolha de cada um, aquilo que eu consumo e aquilo que eu não consumo. Sim. Aquilo que me traz algum tipo de satisfação pessoal, aquilo que me atinge ou que deixa de me atingir. Sim, é preciso ter sensibilidade para identificar, porque uma coisa que eu tenho observado na clínica, eu dou supervisão para muitos alunos de psicologia, eles atendem muita gente. O quanto os jovens hoje em dia estão com muita dificuldade de dormir, porque eles ficam no celular até 1, 2 da manhã e depois no outro dia tem que acordar às 6 da manhã para ir para a escola, e isso é um problema para muita gente. Falta sensibilidade para saber a hora de parar. Então, você vai usando, é preciso ter sensibilidade para saber a hora de parar. Pode usar, mas precisa saber a hora de parar, né? Professora, eu quero começar o ano pé direito, pé esquerdo, quero realizar todos os meus objetivos, as minhas metas. Eu tenho uma lista de aproximadamente 2.300, 3.000 coisas que eu quero fazer na vida, e dentro desse tempo, né, que o Benilson falou aqui, abordou muito bem, eu quero fazer dentro desse tempo que está assim voando. Como é que eu faço? Como é que eu posso conquistar todas essas 3.000, 4.000 coisas durante 2026, assim, na questão emocional, como é que eu devo começar o ano? Aí é a questão de, se você tiver 3.000 metas, você vai ter mais angústia, tá? Você não tem nenhuma. Vai ter mais angústia, porque quanto mais escolha, mais angústia. Mas, enfim, a ideia é você escolher, né? Então, se você tem 3.000 metas, você tem que escolher qual você vai fazer primeiro, porque se você tiver por objetivo abraçar todas ao mesmo tempo, realmente você não vai fazer nenhuma. Então, é preciso usar a nossa capacidade de escolha, ativar a nossa capacidade de escolha. E sobre isso eu queria ler um texto do Heidegger. Posso ir na leitura agora? Olha, é um livro do Heidegger que se chama Serenidade, e esse livro fala justamente dessa nossa conciliação entre vida pessoal e mergulho na vida técnica, e absorção na técnica, né? Tem um fragmento do livro que ele diz assim: para nos colocarmos mais próximos da nossa humanidade, e para Heidegger, humanidade significa capacidade de pensar e refletir criticamente. Então, para nos colocarmos mais próximos da humanidade, da nossa humanidade, o que precisamos não é de uma elevação a regiões superiores, à criação de 1.000 metas, 3.000 metas. Não é isso. Basta que nos demoremos junto ao que está perto e meditemos sobre o que está mais próximo. Aquilo que diz respeito a cada um de nós, aqui e agora. Aqui, nesse pedaço de terra. Agora, nessa presente hora universal. Então, aqui, o que ele está falando
é a ideia do tesouro que está pertinho de você. Você roda o mundo todo e depois descobre que o tesouro está pertinho de você. Ele está falando sobre isso. Ele está falando que a realização, geralmente, ela acontece quando você está próximo daquilo que está próximo de você. Quando você não coloca uma meta longe demais. Quando você usufrui e quando você vive a experiência presente. E para desenvolver essa ideia, eu vou usar uma história muito conhecida da maioria de todos nós, que é a história bíblica, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano conta de um homem que estava fazendo um trajeto numa estrada, foi assaltado e apanhou aí dos ladrões. E ficou caído, machucado. E nessa estrada passaram 3 pessoas. A primeira pessoa que passou era um sacerdote, e esse sacerdote ele tinha um objetivo lá longe. Qual era o objetivo do sacerdote? Ir para a igreja, agradar a Deus, ao Deus dos céus, lá do alto. Então, o que esse sacerdote fez? Passou de largo, passou longe. Aí depois passou um levita. O levita é aquele estudioso da lei, sabe tudo sobre a lei. Então, qual é o objetivo do levita? Aprender tudo sobre a lei. Então, ele não pode gastar tempo com quem está caindo no chão. Passou de largo, passou longe. Aí depois passa terceiro personagem, o samaritano, que é intitulado como bom, e o samaritano é aquela pessoa que não é uma pessoa assim muito bem vista. Então, o samaritano naquela época era uma pessoa meio excluída, né? E aí o bom samaritano, ele passa longe ou passa perto? Passa perto. Ele chega perto e ele olha. E quando ele chega perto e ele olha, ele verifica, preciso me posicionar. Preciso fazer alguma coisa. E o que ele faz é colocar os remédios que ele tem ali no bolso, não deu conta, coloca o cidadão no seu burrinho e leva para uma hospedaria e vai cuidar dessa pessoa ao longo de algum tempo. Esse samaritano, que depois ficou conhecido como bom, ele olhou o que está próximo. Olhar o que está próximo. Ao invés de colocar a meta numa coisa muito longe, olha o que está próximo. E, geralmente, quando a gente conta essa história, a gente vê o benefício do homem caído. O homem caído foi beneficiado. Mas o samaritano foi beneficiado? Foi, ele se humanizou. Nós nos humanizamos quando estamos com o outro. Nós nos humanizamos quando nós cuidamos do outro. Né? Então, a dica... Depende do outro também. Estou pensando nos aqui. Sim. A dica é nessa busca de metas. Olha o que está perto. Olha o que está perto. É valorizar o simples, professor? Também. Florescer onde está plantado? Sim, valorizar o simples. Não que a gente não possa ter metas altas e queira coisas ambiciosas. Podemos. O que não podemos é, nesse desejo de 3.000 objetivos, não olhar para aquele que está logo aqui, que você está tropeçando nele e deixar de ver. Não, se você está tropeçando nele, o primeiro é esse. É o que está na calçada ali agora. É o que está na calçada, é o que está próximo. E em termos de satisfação, seria viver o momento? A gente deixa passar? Perfeito. É experienciar o que está acontecendo, é experienciar a vida presente. Porque, voltando a falar do relógio que corre muito rápido, a vida escorre, né? Se a gente não vive o presente, se a gente vive pressionado pelo relógio, os momentos passam e a gente não experiencia os momentos. Então, uma fonte de gratificação é você experienciar aquilo que está próximo, florescer onde está plantado, curtir os momentos de felicidade e gratificação, as coisas pequenas, um exemplo assim ingênuo, né? Olhar a florzinha que está nascendo ali, olhar um pôr do sol, experimentar coisas que estão próximas. Essa é uma possibilidade dada pelo filósofo. Mas sem perder a capacidade de sonho também. Exatamente. O sonho não é problema. O problema é quando o sonho cega você para o que está próximo.
Interessante. É isso que ele está falando. Ele não tá falando mal do sonho. Ele não está falando que você não pode projetar coisas grandes. Você pode projetar coisas grandes. E talvez, assim, até alguns objetivos, algumas metas, pensando desta forma, professora, pode vir até de forma bem mais natural, né? Sem muita pressão. Porque de viver, de vivenciar, né? O momento, né? Isso nos abre, assim, tem um leque, né? De opções também. Aí isso te faz enxergar melhor o outro, né? E aí, no tocante à questão do sonho, né? Que sempre é maravilhoso sonhar e realizar muitos desses, eu acho que aí as nossas metas, a nossa satisfação em atingir isso vem de uma forma mais natural, ou não? Totalmente. Você está usando a palavra natural. Na psicologia fenomenológica, a gente usa muito a palavra verdadeiro. É verdadeiro, é uma experiência verdadeira. Porque a experiência da imagem pública e do Facebook, das redes sociais, às vezes é falso, não é de fato uma experiência. Então, a experiência natural, a experiência verdadeira, a experiência que está ao teu alcance. Então, usufruir dessa experiência sem deixar de sonhar, né? Mas viver essas experiências próximas, ver o que está próximo, ver o que é a tua raiz e permanecer ali, permanecer junto às coisas, para ter empatia, inclusive, pelas pessoas. Bom, enquanto você falava e vocês conversavam, eu estava começando a minha lista aqui, tá? Então, o primeiro item da lista para 2026, não fazer lista. Boa. Boa, boa. E outro passo é Já diria Zeca Pagodinho. deixa a vida me levar. E outra coisa também, não ter 3.000 metas, entendeu? E procurar. Nós estamos aprendendo e procurar aí de uma maneira muito tranquila, racional, né? Porque isso aí melhora o emocional, né? Procurar sonhar, realizar os objetivos, mas não ter 3.000 metas, porque se você tiver 2 metas, 3 metas durante o próximo ano e conseguir realmente, né, cumpri-las, já é uma grande vitória, né, professora? Sim, principalmente se você consegue cumprir suas metas com alguém, não sozinho, né? Com as pessoas que estão ao lado. Perfeito. E o isolamento? Muitos se isolam, muitos se isolam no sentido de realmente porque está de saco cheio, né? Sim. De tomar porrada, aí sempre coloca, né, a responsabilidade para terceiros, o problema sempre, né, dos outros, tal. E essa questão aí, eu achei interessante e que seja com alguém. Que seja com as pessoas, né, a realização desses sonhos, né, o cumprimento dessas metas. E o que traz o isolamento de uma pessoa, principalmente porque eu volto aqui a falar, porque às vezes eu acho, mas eu sigo muito bem, tá tudo bem também com relação ao que eu penso da questão dessas festividades de Natal que me traz pensamentos muitos bons e também alguns pensamentos que não são bons, né? Você torce para passar logo? Ele me traz. Oi? Você torce para passar logo? Eu torço. Eu sou uma pessoa que eu torço para passar logo assim o Natal, para chegar, e aí vem uma ansiedade para passar o Natal, para chegar o próximo ano, né? Mas de uma maneira, como eu disse, natural, tranquilo. Participo, obviamente, né, das confraternizações, famílias, acho muito bacana as ceias, né? Eu acho muito bacana tudo isso. Mas traz também um lado assim um pouquinho, não sei se você que está do outro lado da tela, tribunista, também tem às vezes essa sensação de realmente uma melancolia nisso. Olha, o período que o CVV trabalha mais é o período de Natal, Centro de Valorização da Vida. Eles trabalham muito no Natal, porque muitas pessoas sentem isso e, felizmente, buscam ajuda. É preciso que busquem, né? Mas falando do isolamento,
Eu sou uma pessoa, pessoalmente, eu gosto de estar sós comigo mesma em muitas ocasiões. Eu gosto muito também. de ficar sozinha no meu canto. Então, esse isolamento não é um problema. Estou advogando em causa própria aqui, né? Perfeito. Dizendo, você ficar sós com você não é o problema. Porque eu gosto também, professora, porque me dá primeiro que me traz uma paz. Uma paz muito grande. E assim, uma oportunidade de eu enxergar vários aspectos da minha vida, Sim. né? Então, porque assim, entenda-se também, o isolamento não é um isolamento de depressão. Isso, o isolamento radical, esse se torna problemático. Isso. Quando você não quer ter contato com os outros Exato. ao longo de muito tempo. Uhum. Mas se for por um período de recolhimento Sim. pessoal, isso não há nenhum problema. Às vezes é muito benéfico. Perfeito, o recolhimento pessoal. Você se enxergar também. Sim, Né? sim. Se conhecer melhor, entendeu? E eu acho que aí é bom também todo esse aspecto, porque você começa a lidar melhor com o ser humano, melhor com os seus amigos, melhor com a Sim. sua família, Sim. quando você tem um entendimento disso, né? Exatamente. E não se sentir cobrado de que você tem que estar lá na festa com todo mundo, porque está todo mundo na festa, né? O não. Por que é tão difícil dizer não para as coisas? Hein, professor? É como se o dizer não, de alguma maneira, trouxesse para mim uma imagem de pessoa menor, de pessoa deficitária, de pessoa que não entrega para o outro. Não, como se eu tivesse o tempo todo a necessidade de entregar, de ser eficaz. Quando eu digo não, eu não estou entregando alguma coisa para alguém, né? Eu estou negando alguma coisa para alguém. Mas é extremamente saudável. É extremamente saudável. É bom demais. Dizer não. Eu gosto. Colocar limite. Então, assim, eu falei, né? A realização é importante que seja com o outro. Mas esse com o outro também não precisa ser assim, colado com o outro o tempo todo. Não é Sim, isso. sim. Você precisa ter os seus momentos em que você resguarda a sua intimidade, o seu próprio ser. E não ter culpa disso, ou inclusive de dizer não quero ir na festa, estou bem assim, prefiro estar sós comigo mesmo. E primeiro tem que se respeitar. Às vezes o outro não vai gostar, e aí você tem que lidar com isso. Exatamente é isso. Por muitas vezes a gente acaba dizendo sim para satisfazer, né, ao desejo do outro, né? E acabamos fazendo coisas que não queremos, mas mais para não ficar aquela situação, né, de que será que fulano, ciclano vai achar ruim, né? Eu adoro tribuneiro, disso que eu faço uma consulta aqui. Sabe, professor, que durante muito tempo da minha vida eu me importava realmente com isso. Sim. Sabe que às vezes eu nem dormia. Não dormia porque eu ficava pensando, poxa vida, por que aquela pessoa ou aquele grupo se afastou de alguma maneira de mim e tudo mais? Por que está me tratando assim ou assado? Será que eu fiz alguma coisa? Então eu nem dormia, eu ficava realmente preocupado e eu queria saber isso. Professor, eu cheguei num patamar, num estágio, assim, muito bacana, e isso tem a ver também com esse de estar um pouco sozinho e ter um entendimento, tentar ter um entendimento maior das coisas, das pessoas, que eu não tenho mais remorso não, viu, professor? Sim, extremamente saudável você aprender a ficar de bem com o não que você... eu não tenho remorso não. Eu sei que às vezes o não... Você não precisa mais de terapia, você está bem já. Não preciso sim. Porque antes eu tinha. Eu não tenho mais remorso não. Vai lá, Benilson. Eu queria voltar para a sala de aula. Queria perguntar para a professora Débora como é que é lecionar nos cursos de psicologia em tempos de inteligência artificial. É um desafio, A gente tem que reaprender. Eu fico pensando no tempo que inventaram a calculadora, né? No tempo que inventaram a calculadora, em que muitos professores devem ter pensado, ninguém vai mais saber fazer conta de cor, e realmente a gente não sabe fazer conta de cor, porque a calculadora faz pra gente, né? Talvez a inteligência artificial ela esteja nesse lugar, em que tem coisa que a gente acaba prescindindo, que a gente não vai fazer mais, a gente vai delegar para a inteligência artificial. Só que algumas coisas, não é tudo. O problema é quando nós entregamos tudo para a inteligência artificial. Meu posicionamento é que a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como a calculadora é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Devemos e podemos usar.
Mas devemos e podemos usar sempre acionando a nossa crítica. A leitura crítica daquilo que a inteligência artificial nos posicionou. E nessa leitura crítica, se é um trabalho de escola, por exemplo, reescrever com as suas palavras, mas se amparar ou... Não, acho que a palavra não é se amparar, é consultar a inteligência artificial. Mas para nós, professores, é um pouco problema, porque a gente ainda não aprendeu muito como fazer isso, Não, né? E o que me chama a atenção, Débora, é que a primeira atitude da maioria de nós é de repulsa. É de negar, como se isso fosse possível. Penso que o mais adequado é nós nos adaptarmos e tentar tirar desse mecanismo a melhor maneira possível de se conviver. Exato. Porque não tem para onde correr. Exatamente. Eu acho que é buscar essa ferramenta, sim, eu acho importante, porém, nós não deixarmos que isso faça o nosso trabalho ou atinja a nossa área. Não, mas como você falou, Débora, a questão da consulta, né? E aí aquela brincadeirinha do Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí as pessoas vão buscar. Pensa, professora, eu sou um jornalista, né? Pensa que nós temos aí agora, todos são jornalistas, porque eles vão lá no ChatGPT e fazem alguma coisa, né? Nós, no caso, tecnicamente, nós buscamos esses chats, inteligência artificial, como um complemento do trabalho que a gente realiza, né? Na questão da psicologia, as pessoas elas estão com um probleminha, elas vão lá também na rede social, né? E elas, então, nossa, resolveu o problema. É por isso. Como você lida com essa questão e a gente brinca aí, o médico, o Dr. Google, Sim, né? Como lidar com isso? Se for uma pessoa próxima de mim, a gente vai conversar sobre a eficácia desse instrumento. Por exemplo, o Dr. Google, ou uma consulta no ChatGPT. Eu conto para o ChatGPT o meu problema e escuto a resposta que o ChatGPT vai me dar sobre o meu problema, né? Eu diria, é sempre mais raso do que se fosse um ser humano, porque o ser humano... ele tem uma coisa que nenhuma inteligência artificial, nenhuma técnica pode oferecer. Relação. Algo que acontece entre o que eu falo, como você escuta e como você responde. Isso é relação, né? Então, nenhuma inteligência artificial substitui a relação. Mas, às vezes, até a pessoa descobrir isso, ela vai tentando, né? Tentando resolver suas questões com a inteligência artificial. E ela vai vendo que não está conseguindo resolver essas questões. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um romance que chama Barra dos Meninos, que você deve ter aí. Sim, e outro dia, estava tomando um café lá em casa, e aí falando justamente desse assunto. E eu falei, Bruno, peça para o ChatGPT fazer um resumo do meu livro. E aí ele falou... ele vai fazer um resumo com letra de rap. Ele fez em 10 segundos e ficou melhor que o meu livro. Só que ele não faria... Quer dizer, claro, exagero. Mas sim, assim, sim. ele só fez porque o livro existe. Não é verdade? Ele só fez porque o livro existe. Primeiro a inteligência artificial, ela organiza todos os dados produzidos por nós humanos, né? Ela não cria dados, ela organiza os dados, né? Então, também você está falando aí a capacidade de criar. A capacidade de criar, ela só acontece com o humano. E, mais uma vez, eu vou falar do outro, da relação. Essa capacidade de criar, ela é fertilizada na relação com o outro. Quando eu vivo muito, muito, muito tempo sozinha, isolada, talvez seja mais difícil eu criar. Porque eu vivo num mundo em que permanece sempre o mesmo. Quando eu me encontro com o outro me obriga a ser diferente, a pensar diferente. Esse é o espaço da criação. Falando em criação, você tem 3 livros. Gostaria que você falasse deles. O primeiro é Minhas Impressões, que é o seu livro de estreia, que tem a apresentação de ninguém menos do que Pedro Paulo Filho. Grande Pedro Paulo Pedrinho. Filho. Saudoso Pedrinho. Pois é. Depois você tem Bordado das Horas, ambos livros de poesia, que é um livro lindíssimo.
E, por fim, esse que é a sua tese, se não me engano, não sei, me corrija se É eu o estiver resultado errado, da minha tese de que é o trabalho de doutorado. pesquisa que você fez sobre Sim, o projeto Mãos Solidárias. Queria que você falasse um pouquinho dos 3 Tá, livros. esse aqui, o prefácio é de ninguém menos do que Benilson Toniolo. Pois é, mas isso você não fala, porque tira o peso do livro. Bom, a poesia para mim surgiu como um processo de lidar com as minhas angústias, autorreflexão, né? Enquanto a gente conversa com a angústia, a gente vai tentando escrever e reescrever e posicionar e tentar comunicar com o outro. Então, para mim, a poesia é um processo de lidar com as próprias questões de vida e questões emocionais e angústias. Então, a poesia, para mim, foi um caminho libertador, com certeza, um caminho muito libertador. Então, angústias que estavam entaladas e estagnadas, elas puderam eclodir por meio de uma produção artística para outras pessoas, pode ser a pintura, pode ser o bordado, o crochê lá da minha paciente lá que eu falei do começo, né? As angústias, elas vão saindo por meio da maneira como você se projeta no mundo. Então, para mim, a poesia teve essa função. E o último livro, que foi o resultado da minha tese de doutorado, foi um trabalho mais acadêmico, mais intelectual, mas eu diria, foi muito gratificante. O doutorado foi uma experiência muito gratificante para mim. O campo de pesquisa que eu realizei, que é esse grupo Mãos Solidárias, que também é um grupo de mulheres que trabalham fazendo trabalhos artesanais, foi muito gratificante. A escrita foi um meio, e eu estou um pouco em débito, porque eu não tenho escrito muito, porque agora o meu trabalho é muito mais voltado para escrever artigo acadêmico, coisas assim, bem voltadas para a vida profissional, né? Mas eu estou com saudade da poesia. Você faz parte da Academia de Letras, é importante citar também. Sim. Como é que é isso para você? Sim. Convidada pelo Maynard Góes, agora acho que foi em 2011, 2012 que eu ingressei como acadêmica correspondente. Depois, em 2016, tivemos a cerimônia e agora eu sou acadêmica efetiva. É um espaço de muita realização também, porque é um espaço de trocas, né? Eu sempre tenho falado, a realização é mais consistente quando é com o outro. Então, a Academia de Letras é o espaço de estar com pessoas que têm interesses similares ao meu, interesse de produzir transformações interiores, exteriores, por meio da escrita, por meio das artes. Então, é uma realização muito importante. Escutar os colegas, as palestras da Academia de Letras é uma realização e tanto. Adeus, ano velho, feliz ano novo. As pessoas nesse frisson de compras e de tudo, né? De esperar por um tempo novo, um tempo de renovação, de essa retomada. ansiedade, né? Qual é o papel da fé em todo esse contexto de término de um ciclo e começo de outro? A fé é importante sempre. Inclusive, né, mais uma vez retomando minha atuação como psicóloga, às vezes quando a gente atende uma pessoa, a pessoa está totalmente sem fé, e eu penso, o meu trabalho é ter uma fé substitutiva. Ele não crê nele mesmo, mas eu creio. O outro não crê em si mesmo, mas eu aposto todas as minhas fichas que esse outro vai conseguir. Então, a fé é uma coisa extrema, é a base da vida. Precisamos seguir em direção a uma esperança de realização, de vida abundante, de vida satisfatória. A fé nos ajuda a atravessar momentos difíceis, porque eu também falei que somos vulneráveis, temos falta, fracassamos. Na hora do fracasso, às vezes não tem nenhum dado concreto que me alimenta e que me mostra que eu sou bacana. Não tem nenhum dado concreto, mas tem a fé. A fé me posiciona
de entender que a vida é feita de ciclos e que nesses ciclos haverá outros momentos e que eu poderei me realizar em outros momentos. Eu diria, a fé talvez seja até mais importante nos momentos de escassez e de aridez. Ela é importante sempre, mas nos momentos de escassez e de aridez, ela é mais importante, porque às vezes ela é o único recurso que nós temos, né? A fé, a esperança. Professora Uau! Débora Bravo. Inácio, uma aula, tribuneiros Lindo, aqui. lindo. A gente gosta muito disso, a gente traz umas pessoas, umas personalidades aqui que assim nos deixa muito, muito felizes, muito satisfeitos, muito honrados. Professora Débora Inácio, professora da Unital, professora da Univap. Aproveitando aí para a gente concluir aqui o nosso papo, já pedindo para que você retorne aí no próximo ano aí, tá? Mas é um prazer, o TribunaCast está de portas abertas para recebê-la aqui. Muito obrigada. Por favor, professora, aos nossos tribuneiros, tribuneiras, aos clientes, a câmera da senhora está posicionada ali na frente. Por favor, qual a sua mensagem? E eu vou ficar bem atento, professora, a sua mensagem para o ano novo. Por favor. Certo. Olha, aqui eu me coloco no papel de professora, então eu vou falar a mensagem a partir de um texto também do Heidegger. Então, eu vou começar lendo um texto do Heidegger, que fica no mesmo livro que eu mencionei anteriormente, Serenidade, e ele diz assim: qual o solo para um futuro em que o ser humano consiga aprofundar suas raízes na própria experiência de ser humano? Talvez aquilo que procuramos com esta pergunta se encontre muito próximo, tão próximo que frequentemente não conseguimos ver. Porque o caminho para o que está mais próximo, para nós, seres humanos, é sempre o mais longo e o mais difícil. E este caminho é o caminho de ver, de enxergar e refletir sobre aquilo que estamos vendo. Então, a minha mensagem final é: para o ano que entra, aguçemos nosso olhar, aguçemos a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de nos alegrarmos com aquilo que está aqui, com aquilo que está ao nosso redor. E, a partir disso, nós vamos aprofundar raízes naquilo que somos e, para a gente viver de maneira mais forte, tem que ter raízes, né? As raízes precisam estar bem consolidadas. Então, é ver, enxergar a si mesmo, enxergar o outro, valorizar os momentos em que temos oportunidade de viver coisas boas e ter paciência, fé e esperança nos momentos em que a situação está difícil. Muito bom. Tribuneiros e tribuneiras, aqui estamos com a professora Débora Inácio aí, ó. Vamos enxergar mais, vamos enxergar o outro, né? Não vamos fazer aí mais uma vez, aqui, obviamente que fiz uma brincadeira com as 3.000 metas, mas eu tenho certeza que às vezes você faz aí do outro lado da tela aí umas 3.000, 4.000 metas aí para serem cumpridas aí. Olha, Sérgio, Com fé, certeza. paciência e esperança é tudo que o Santista precisa. Ah, com certeza. Recebida a mensagem de final de ano, né? Recebeu a mensagem aqui, firmemente aqui. Eu quero mandar um abraço aí pro Savoy Hotel Excelência, pro Arnold, pro Ivo, pro Fábio, né? São os gestores aqui também, além do Grupo Savoy, do TribunaCast, do Jornal Tribuna, ao Guilherme Centofante da GWG Telecomunicações, ao Douglas do ADF Studio, ao Cata Preta aqui, que nos segura aqui sempre. Entrem lá nas nossas plataformas digitais. Professor, aproveitando, quero desejar um Feliz Natal, né? Muito obrigada. Um ano novo assim maravilhoso, de muito, muito sucesso. Venha mais vezes, assim, para a gente poder sempre estar conversando aí. E eu tenho certeza que você que está do outro lado aí, nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, também vai querer que a professora Débora Inácio retorne em 2026 para que a gente possa estar batendo um papo sempre maravilhoso. Benilson, Oi. muito obrigado Agradeço uma mais vez. uma vez, Sérgio, a você pelo convite. Nós ainda estaremos, né, juntos nessa empreitada ainda nesse ano, eu tenho certeza, Eu espero que sim. né, tomando aquele champanhe,
Aí já não. né? Aí já não sei. Né? Aquela ceia de Natal, né? Bem feliz aí. Obrigado, querido, mais uma Prazer vez. sempre, parabéns a você pelo trabalho, a toda a equipe e conte sempre conosco. Professora, obrigado. Muito um beijo grande, obrigada, obrigado. um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que volte, Com tá? certeza, Ao gostei. TribunaCast. Sim, Muito boa sim. sorte. Obrigado, Cata Preta. Obrigado, audiência, e até a próxima semana. E nós vamos dar aí muitos felizes, né? Feliz Natal para você aí durante esse dezembro de 2025 aí, batendo a porta 2026 aí. E como diz a professora, que enxerguemos mais, tá bom? Um abraço a todos vocês.